Você se sente cansado? O seu dia nem acabou e você já sente que as suas forças já se foram e ainda as tarefas têm muito que realizar? Sente ansiosa, afadigada, cansada, emocionalmente, fisicamente? Hoje eu acho que é o que muitas pessoas estão vivendo, principalmente nós mulheres, que temos as nossas obrigações em casa, nossas tarefas também no nosso trabalho, e isso tem trazido muitos malefícios para as nossas vidas, porque tem trazido doenças, pois vivemos num mundo de ansiedade. Eu falo porque eu também, essa palavra que hoje Deus colocou no meu coração, Ele tratou comigo já faz alguns dias, é também para mim. Primeiro teve que tratar a mim, porque eu sou uma dessas mulheres que sempre está com muitos afazeres, eu nunca consigo cumprir tudo que eu coloco na minha agenda. Você se sente nadando contra a correnteza? Às vezes eu me sinto assim. Parece que quanto mais eu me debato, quanto mais eu me esforço para cumprir com todas as minhas tarefas, com tudo que eu preciso fazer, mais cansada eu estou e parece que eu não saio do lugar. A impressão que eu tenho é que eu não saio do lugar e isso cria em nós um esgotamento muito grande, principalmente emocionalmente. É um cansaço que vai além do natural. Não é aquele cansaço que você dorme, que você descansa e no outro dia você está pronto. Você continua cansado. E o Senhor veio tratar comigo como o Senhor tratou com Marta. Em Lucas, no capítulo 10, ali no versículo, começa ali logo no versículo 38, começa a discorrer sobre Marta e Maria. Eu me identifico muito com Marta, mais do que com Maria. E ali fala que Marta estava muito ansiosa. No versículo 40 fala assim, Marta estava inquieta e ocupada com muitas tarefas. Ela tinha o Jesus em sua casa, todos os discípulos ali para alimentar, para cuidar, quantas coisas Marta tinha ali para fazer, e ela estava assim extremamente ansiosa, fatigada, cansada, correndo para cumprir com tudo que ela tinha, todas as suas tarefas, com tudo que ela tinha para fazer, e talvez procurando por Maria, cadê Maria para me ajudar, para limpar a mesa, para ver, né, arrumar. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. Então, Marta fica ali indignada e vem falar com Jesus. Talvez você já tenha ouvido, já tenha lido, já tenha visto muitas pregações sobre essa palavra. Mas o Senhor falou ao meu coração e eu creio que Ele quer falar contigo também nessa hora que você está assistindo na sua casa. Talvez você está aí ouvindo e ainda trabalhando. Mas o Senhor quer falar com você como o Senhor falou com Marta. Quando Marta chegou até ele e o Senhor olhou para ela e o Senhor, eu consigo ver Jesus falando com todo carinho, com todo amor. Marta, Marta, por que estás tão ansiosa e afadigada? Parece que eu consigo até ouvir a voz do Senhor falando, Tatiane, Tatiane, por que você está andando assim tão ansiosa, tão preocupada? Se uma coisa só é necessária. E eu fiquei me perguntando, Senhor, que é essa uma coisa só é necessária? E eu comecei a estudar a palavra, mas uma coisa que o Senhor me chamou a atenção era, se nós começarmos a ler o Evangelho, nós vamos ver que Jesus, o seu ministério, foram basicamente 3 anos. E ele tinha uma missão, a maior missão de todas, que era salvar toda a humanidade. Imagina quantos doentes tinham para ser curados, quantas pessoas tinham para ser libertas. Mas nós não vemos Jesus assim, ansioso, como eu, né, correndo, apavorado. Nossa, eu tenho que salvar esse, eu tenho que curar esse, tem mais esse. Nossa, vai vindo mais uma multidão, não, eu tenho mais de 5.000 homens para alimentar. Nós não vemos Jesus assim. Nós vemos Jesus manso, nós vemos Jesus sentado no Monte das Oliveiras, falando, explicando. Nós vemos Jesus quando chega a notícia que Lázaro havia morrido. Jesus ainda espera mais um pouco, ele não sai correndo apavorado como nós. É assim que nós vemos Jesus, e ele tinha a maior missão de todas. Eu não sei qual é a tua missão, mas eu sei que essa preocupação, essa ansiedade,
Esse sentimento que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que correr, que você precisa, o tempo está passando e você está ficando para trás. Esse sentimento nós não devemos sentir. Não é isso que o Senhor quer para nós. Não é esse viver assim, dessa forma. Parece que vai até nos faltar o ar. Tem dia que eu falo assim, olha, é que a gente precisa parar para respirar, porque senão até sem respirar eu ficava. De tanto que a gente corre, essa correria e pega filho e corre e faz uma coisa e faz outra e tem mais isso e o horário já está passando. Nós vivemos num mundo hoje que as coisas estão cada vez correndo mais e todo mundo que você pergunta, tá correndo? Tá correndo? Não, eu tô correndo, não, eu tô numa correria. Não, mas não é isso que o Senhor quer para nós, não é essa vida em abundância que o Senhor tem para nós. E nós conseguimos ver no Senhor isso, e o Senhor fala para nós, se nós abrirmos em 1 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo do 1, 2 e 3, quero ler aqui com você, o que o Senhor, o que é essa vontade do Senhor, que nós vivemos uma vida assim, nessa corridinha, nessa agitação, nunca dando conta de cumprir tudo que nós temos que cumprir, sempre nos sentindo que estamos devendo, sentindo que que não conseguimos fazer tudo que precisa ser feito. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 2 e o versículo 3. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. Então, a vontade do Senhor é que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Uma vida, e essa é a vontade, fala só, que essa é a vontade do Senhor e que é bom e agradável diante do nosso Salvador. Que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas nós colocamos tantos afazeres para nós, tantas coisas para nós fazermos, que vai além do que nós damos conta. E por isso nos sentimos tão afadigados, tão cansados, com tantas coisas desta terra, com tantas coisas deste mundo, que nós perdemos o foco. E eu fiquei pensando, Senhor, então por que o Senhor, com essa missão, porque a maior missão é, né, a que o Senhor cumpriu, e o Senhor não estava assim, porque o Senhor ele tinha um foco, e não era nas coisas dessa terra. O foco do Senhor estava na eternidade. E quando eu comecei a buscar e perguntar, quando o Senhor falou assim, Marta, você está tão cheia de afazeres, mas só uma coisa, Marta, é necessária. Que eu comecei a buscar, estudar e ver o que é essa uma coisa que o Senhor falou que é necessária. Em algumas bíblias de estudo, em algumas coisas que eu andei olhando, muitos falaram que seria adoração. Que essa uma coisa que é necessária seria o adorar, que é necessário nós adorarmos. Eu concordo, pode ser, sim, eu acredito que é muito importante a nossa adoração ao Senhor. Mas ali Maria, quando o Senhor fala assim, Maria está com uma boa parte, não lhe será tirada. Maria não estava ali expressando uma adoração, talvez no seu coração sim, mas ali sentada ela estava ouvindo. A palavra fala que Maria sentava aos pés e ouvia a palavra de Deus. E o Senhor falou que não seria tirado. E eu comecei a buscar e o Senhor falou no meu coração. A maneira como eu entendi talvez seja para mim e para você, e seja até um divisor de águas. Que essa uma coisa que o Senhor quer de nós é que nós tenhamos o foco na eternidade. Maria estava ouvindo a Jesus falar e Jesus não falava das coisas dessa terra. Jesus não estava preocupado em entregar a chave, não estava preocupado em te dar uma casa nova, em falar que você teria muitas riquezas. Não, o Senhor não prometia, nem estava preocupado em falar com os seus discípulos em coisas assim. O Senhor falava das coisas eternas. O Senhor falava das coisas que são do céu, do reino de Deus. O Senhor Jesus veio para trazer as boas novas do reino de Deus, não desse reino que nós estamos vivendo, que tem nos frustrado, que tem nos amarrado, que tem nos deixado cada vez mais oprimidas, ansiosas. Não é isso não. O Senhor quer que nós focamos na vida espiritual, na vida eterna. Nós temos que voltar até a alegria da salvação.
Ai, que delícia, onde Deus falou tanto comigo nisso. Como é tempo de nós voltarmos a termos a alegria da salvação. Às vezes nos ficamos chorosos, murmurando por coisas tão pequenas, por coisas assim tão poucas, que às vezes, porque nós achamos que precisamos de alguma coisa que o Senhor nem está preocupado, nem acha que nós precisamos. E às vezes nós, por isso, queremos perder a nossa alegria. Talvez uma coisa tão, porque você não conseguiu pagar aquela conta que você precisava pagar, e você já perde a sua alegria. E a nossa maior alegria é a alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Aqui em Lucas mesmo, em Lucas 10, no versículo 20, quando os discípulos voltavam ali, que eles tinham ido na missão, e eles tinham expulsado vários demônios, eles tinham feito uma obra, e coisa boa é nós fazermos a obra do Senhor, coisa boa é nós servirmos ao Senhor, isso nos dá muita alegria. Mas quando eles vieram todos alegres de verem vidas sendo libertas, pessoas sendo curadas, e eles chegaram, Jesus olhou para ele e disse assim no versículo 20, mas vós alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro dos céus. Alegrai-vos por ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus escreveu o teu nome no livro da vida. Se você já aceitou Jesus como teu Salvador, realmente confessou o Senhor que você o crê como Filho de Deus, como Salvador, o teu único Salvador, você tem o seu nome escrito no livro da vida e ninguém pode apagar. O Senhor te comprou com sangue. Para você ter a alegria verdadeira de ter o nome escrito no livro da vida e estar olhando para as coisas que são do céu, para ter foco nas coisas que são eternas e não nas coisas dessa terra. Nós estamos ansiosos, estamos preocupados. Quando a Bíblia nos ensina, não turbe o vosso coração, não se preocupe com o dia do amanhã. Sabe por que nós fazemos isso? E acabamos pecando por estarmos preocupados com coisas tão banais. Porque tiramos o foco que é o céu. Tiramos o foco da vida eterna. Tiramos o foco da salvação. Quando nós focamos na salvação, quando nós focamos nas coisas que são do céu, quando nós focamos nas almas que estão se perdendo, pessoas às vezes da nossa família que estão caminhando para o inferno. Sim, para o inferno. Porque existe apenas dois caminhos. A Bíblia, eu creio na Bíblia. E eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Se você não acredita em inferno, se você não acredita em diabo, você também não deve acreditar em Deus. Porque na Bíblia fala que existe. E são dois caminhos, é salvação e condenação. Nós estamos tão preocupados com coisas tão banais, tão pequenas e passageiras. Às vezes porque um vidro que não foi limpo, uma louça que precisa lavar, algo que tem que ser feito. Coisas que passa. Que quando nós estivermos mais avançados de idade, vamos falar assim, mas para que eu me preocupei com isso? Porque eu perdi tanto meu tempo com coisas tão passageiras e banais. Não estou falando para você ser uma pessoa relaxada, uma mulher relaxada, um homem relaxado, preguiçoso, não. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não. Nós devemos fazer, sim, o que nós conseguimos fazer, mas a Bíblia fala para fazermos conforme as nossas forças. Tudo que vier na mão para fazer, todas as tuas tarefas, tudo que você tem que fazer, conforme as tuas forças, com alegria, sem fadiga, sem esse sentimento, porque isso acontece muito comigo, esse sentimento de que eu nunca dou conta, de que nunca vai acabar, de que eu nunca vou dar conta de tudo que eu preciso fazer. Não é esse sentimento que Deus quer para mim nem para você. Deus quer que nós façamos aquilo, eu quero que você hoje passe a fazer aquilo que vem nas tuas mãos, conforme as tuas forças, com alegria, com calma, sem essa correria e focando no céu. Focando no céu, focado em Jesus, na sua vida eterna. E que a alegria do teu coração seja a alegria da salvação. Que o Senhor venha restituir na tua vida a alegria da salvação. E que nós possamos estar, sim, focados no que nós temos lá no reino. Não nas coisas daqui. Porque daqui é insaciável. Quanto mais você tiver,
mais você vai querer ter. Isso eu falo de bens, de coisas. Quanto mais coisas você tiver, mais isso vai tomar o teu tempo. Mais vai te trazer preocupações. Mais vai te dar ansiedade. E nós não precisamos de muito. Se Deus quiser nos dar muito, Ele vai nos dar muito. Mas é se Ele quiser, se é da vontade dEle. Porque Ele tem muito para nos dar. Mas isso não pode estar em primeiro lugar no nosso coração. Isso não pode estar em... Isso tem que ser algo que vai ser acrescentado. E o que o Senhor acrescenta não acrescenta dores. O que o Senhor vem a nos dar. As bênçãos do Senhor. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. E tudo que você fizer, que você estiver fazendo, faça para a glória do Senhor, como também está lá em Colossenses 3,17. Faça o melhor, sim, faça o seu melhor, mas sem esse sentimento igual de Marta. Eu queria que você escutasse a voz do Senhor falando ao seu coração hoje o seu nome, como Ele falou, Marta, Marta. Oh, Marta. Não dá para ouvir? Eu estou aqui parafraseando. O Senhor olhando para ela, Marta, Marta. Oh, Marta. Uma coisa só é necessária. É as coisas do reino de Deus. As coisas daqui são passageiras. E aqui em Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 17, fala, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Dando ao Senhor graças e fazendo tudo para a glória dEle. E no versículo 23 ainda fala assim, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Então você que é mulher, que é dona de casa, que é mãe, que é esposa, que ainda trabalha fora, que vive às vezes com essa angústia no seu coração de que você nunca dá conta. Faça assim o seu melhor, mas faça conforme as tuas forças. Não coloque mais tarefas do que você pode cumprir. E foque nas coisas que são do céu e que são eternas. E não se preocupe com o que você vai comer, como, não, mas se eu não fizer, a minha preocupação às vezes é, mas se eu não fizer, se eu não correr, eu não vou conseguir, porque eu tenho que pagar, porque eu tenho que fazer. E o Senhor tem falado muito ao meu coração. Não se preocupe. Não fique ansioso. Não fique inquieto. Ore, entregue tudo a Deus e confie no Senhor. E foque no céu. Se o teu foco estiver nas coisas do céu, você não vai se preocupar com as coisas dessa terra. Porque você sabe que o Senhor sabe de tudo que você precisa. E Ele vai te dar. Na hora dele, do jeito dele. Ele não vai te deixar faltar. Você pode confiar no Senhor e descansar o teu coração. E deixar essa angústia que está no teu coração para lá. E deixar essa tristeza para lá. Confiando no Senhor. Se alegrando. A maior alegria, a verdadeira alegria, é a alegria da salvação. E essa ninguém pode te tirar. A alegria de ter o teu nome escrito no livro da vida. Então não deixe que o inimigo tire de você a tua alegria e venha acrescentar doenças, porque o estresse, essa angústia, esse debater contra o tempo, de ter que ser cada vez mais produtivo para dar conta, isso com certeza tem gerado muitas enfermidades, tem gerado muito mal às famílias, tem gerado consequências que nós vamos ver às vezes só mais na frente, mas não é isso que Jesus quer para você. Jesus quer que você tenha uma vida quieta, sossegada na presença dEle e alegre. Que a alegria do Senhor, a alegria da salvação, venha inundar o teu coração e que você, a partir de hoje, mude o seu coração, independente do seu temperamento. Porque o meu temperamento é desse assim, ó. A começar assim pelos meus pais. Meu pai vive trabalhando, correndo. E a gente cansa só de ver ele trabalhar. Não que eu quero que você seja preguiçoso. Não. Mas que não tenha essa ansiedade. Que
que não tenha esse apavoramento, que você consiga fazer as coisas calma, sossegada, respirando e não se preocupando. Entrega tudo para o Senhor. Faz o bem e o mais Ele fará.